seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Francisca Huber, professora da FAETERJ Paracambi e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, da Guada e Guandu-Mirim. O Comitê Guandu, na nossa pauta, a crise hídrica e as ações para solucioná-la. No nosso quadro Energia e Tecnologia, Wagner Costa conversa com a gente sobre filtros de energia e como você pode economizar na sua conta de energia. Eu sou Márcio Campos, estamos no dia 31 de março de 2015. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Rede Petrópolis de Televisão, a sua emissora comunicando vida. Entretenimento, jornalismo, entrevistas, culinária, cultura, lazer, programação infantil, feminino, espiritual, negócios, ação social e muitos outros temas que despertam a interação diária de todas as pessoas. Somente aqui você encontra o programa adequado à moral e bom convívio de sua família, onde a educação dos filhos é continuada. Nossos anunciantes conhecem o retorno da nossa audiência. Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, a sua emissora comunicando vida. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Francisca Huber, professora da FAETERJ Paracambi e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, da Guada e Guandu-Mirim. O Comitê Guandu, a gente vai conversar sobre a questão da crise hídrica e as ações que estão em pauta para solucioná-la ou para superá-la. Mas antes disso, temos aqui nosso quadro Energia e Tecnologia, Wagner Costa, que conversa com a gente sobre a questão dos filtros de energia e como é que isso pode economizar no seu bolso nesse momento de crise energética. Wagner, bom dia. Afinal de contas, o que é um filtro de energia? Bom dia, Márcio. Bom dia, nossos telespectadores. Nossos amigos já devem ter recebido aí, né, as contas de energia, que a partir de 15 de março já tiveram um aumento significativo. Na ampla, a média foi 42%, mais especificamente para o cliente A, que é onde está a indústria, né, 57%, e na light, 34%. E por incrível que pareça, conforme vai aumentando a conta, a qualidade vai diminuindo, porque saiu na semana retrasada um ranking da ANEEL sobre as concessionárias, onde a Ampla está entre as 5 piores concessionárias do Brasil e a Light entre as 10 piores, né? E o que isso significa para o consumidor? Uma energia entregue de maneira ruim. Ou seja, existem vários distúrbios elétricos que poucas pessoas sabem, que recebe, assim como tem a questão da água, já que a gente vai falar hoje sobre água também, nossa companheira vai falar sobre a questão do Guandu. A crise hídrica e a crise energética. Exatamente. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. As duas coisas andam de mãos dadas, né? Porque a matriz energética brasileira é hídrica e é compartilhada. E nesse compartilhamento, até desde a produção até quando chega na nossa casa, a energia percorre vários caminhos e quando chega na nossa casa, ela chega cheia de ruídos. E o filtro elétrico, o filtro capacitivo e o filtro de harmônica entra justamente nesse ponto onde você vai poder retirar esses ruídos, produzir uma energia melhor, devolver a energia de melhor qualidade para a concessionária e nesse momento onde você filtra é que está a economia. Qual é o benefício efetivo do filtro em termos de conta e em termos de manutenção de equipamentos, da sua casa ou da sua indústria? Isso, existe um benefício direto, né, que quando você retira essas impurezas, esses distúrbios, ele promove uma redução de conta, que na média a gente tem feito um estudo aqui da região serrana, em média aí entre 15% a 20% de distúrbio. E a questão indireta é toda vez que o equipamento, quando sai da fábrica, ele sai sobre um teste de tensão, de frequência nominais. E toda vez que você entrega uma energia ruim para esse equipamento, você diminui a vida útil. Ou seja, a tua lâmpada, que era para durar em torno de 8.000 horas, ela passa a durar 4.000 horas, 3.000 horas. Por quê? Porque a energia que está sendo dada para ela
está comprometida, é uma energia ruim. Agora, quanto é que custa a instalação de um filtro desse, ou numa residência, ou numa pequena empresa ou média empresa? Tem variação de custo para esse tipo de instalação de filtro? Então, a questão é muito personalizada, né? Toda vez que a gente vai fazer falar de distúrbio e corrigir ele, a gente tem que saber diagnosticar qual é o distúrbio que está causando o aumento da conta e qual é o problema que está vindo na energia do cliente. Então, para isso, a gente faz toda uma análise sem custo para o cliente, a gente coloca o analisador de energia, faz o diagnóstico, e em cima disso a gente propõe, que nem o médico, né? Faz a anamnese no paciente, manda tirar raio-x, faz a ultrassonografia, por exemplo, e depois desse diagnóstico a gente propõe as medidas corretivas. Então, quer dizer, caso a caso, tem que analisar caso a caso para oferecer uma solução customizada para o cliente, né? Exatamente. Nesse caso, a gente está falando aí de clientes de médio porte e de grande porte, ou seja, comércio, né? Pequenas indústrias e grandes indústrias. O consumidor final, ele ainda tem uma rentabilidade um pouco menor, mas isso ainda dá para ser feito protegendo os equipamentos. E se a gente pudesse sugerir, tem nosso canal lá no Facebook. Depois que as pessoas que tiverem curiosidade, dá uma acessadinha lá, Ciência e Movimento, vocês vão gostar lá da nossa cartilha, do que a gente está postando lá. Obrigado, Wagner. Estamos aqui, então, encerrando o nosso quadro Energia e Tecnologia com Wagner Costa, que todo mês tem acompanhado aqui o nosso programa Ciência e Movimento, dando dicas de economia e de melhoria do uso da energia em casas, e comércio e indústria em geral. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com a entrevista com Francisca Huber. Fique com a gente volta já. Rede Petrópolis de Televisão, a sua emissora comunicando vida. Entretenimento, jornalismo, entrevistas, culinária, cultura, lazer, programação infantil, feminino, espiritual, negócios, ação social e muitos outros temas que despertam a interação diária de todas as pessoas. Somente aqui você encontra o programa adequado à moral e bom convívio de sua família, onde a educação dos filhos é continuada. Nossos anunciantes conhecem o retorno da nossa audiência. Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, a sua emissora comunicando vida. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E agora, a nossa entrevista com Francisca Huber, professora da FAETERJ Paracambi, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, da Guada, Guandu-Mirim, o Comitê Guandu, e subcoordenadora nesse comitê da Câmara Técnica de Estudos Gerais. Vai conversar com a gente sobre a questão da crise hídrica. Mas antes disso, Francisca, qual é a sua história de formação e o que é necessário para ser um profissional na área de gestão ambiental? Então, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite. Sobre a minha história de formação, ela é um pouquinho interdisciplinar, digamos assim, né? Um pouquinho inconvencional. Então, eu sou formada em medicina veterinária, com mestrado e doutorado em ciências veterinárias, porém, estou já, agora faz 10 anos, lecionando no curso de gestão ambiental, na área principalmente de saúde pública, e acabei, então, sendo indicado para integrar o Comitê Guandu, uns 2 anos atrás. Eu estou indo para o meu segundo mandato, né? O mandato é bianual. E ali, então, a gente vai se integrando nessa parte mais de conservação de meio ambiente. Quanto à gestão ambiental, a gestão ambiental, que é o tecnólogo de gestão ambiental que a gente forma lá na FAETERJ Paracambi, ele é um profissional que vai estar agindo no controle da poluição, medidas mitigadoras, recuperação de áreas degradadas. O gestor ambiental age em todas essas frentes. E ali, então, o profissional que quer entrar nessa área, ele tem que
ter um grande interesse pela biologia, pela química, por processos ecológicos de maneira geral, também de legislação, né, porque a legislação ambiental é muito vasta, então esse profissional ele tem que ter esse entendimento de estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque também é uma área que muda muito rapidamente. Né? Então, não dá para fazer um curso e achar que pronto, está resolvido, né? Mas tem que estar sempre buscando mais conhecimento. Francisca, você é membro do Comitê Guandu, representando a FAETERJ Paracambi nesse comitê, que é uma bacia hidrográfica, né? O comitê gerencia uma bacia. O que é uma bacia hidrográfica? O que é o Comitê Guandu e qual a sua participação nesse comitê? Isso. Então, respondendo essas perguntas, eu preparei alguns slides para poder ilustrar isso melhor, né? Então, o primeiro slide ali é o ciclo das águas. Então, a gente tem a evaporação, né, a partir dos oceanos, dos rios, a própria evapotranspiração das plantas, né? Esse vapor de água sobe para a atmosfera e condensa e cai em formato de chuva. Quando, então, essa chuva cai, ela vai formando os rios, né, por escoamento superficial ou por infiltração no solo, e aí, então, dá as nascentes, ou quando a gente pega e bombeia essa água por poços. Bota o próximo slide, por gentileza. Então, isso é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela é o conjunto de terras drenadas por um rio principal, né, e seus afluentes. Então, todo esse conjunto de terra que tem essa drenagem é chamado de bacia hidrográfica. E, obviamente, ali no slide ela está vazia, né? Mas a gente tem ali cidades, a gente tem indústrias, a gente tem barragens, né, para poderem estar aproveitando essa água. Quer dizer, a bacia hidrográfica não é algo isolado no mundo, né? Não, a gente vive no meio dela. A gente vive nela. E pela Lei das Águas, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, então a gestão das águas é feita por bacias hidrográficas. Né? Então, todo o território nacional, e a gente falando aqui no Rio de Janeiro em especial, existem as bacias hidrográficas e os comitês de bacias hidrográficas que, então, gerenciam ou discutem o uso desse bem comum que é a água que nasce, por exemplo, num sítio, a fonte ela não é particular, ela é um bem comum e tem que ser administrada de forma conjunta. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente tinha ali o slide com os vários comitês, que é a figura 3, né, que são as regiões hidrográficas do Rio. Ele vai estar fazendo esse diálogo entre usuários da água, que são as pessoas, as indústrias, por exemplo, a SEDAI, a Light, que represa essa água, o diálogo com a sociedade civil, que são as universidades, as instituições de pesquisa, também as ONGs, a Associação de Moradores, e o diálogo com o governo, que é o INEA, que são as prefeituras, né, sobre como essa água é melhor administrada, como esse rio vai ser melhor preservado, como é que essa água pode ser usada. Né? E então, o Comitê de Bacia é justamente isso, esse diálogo. Se botar o próximo slide, por gentileza, a gente tem... Esse aqui são as regiões hidrográficas do Rio de Janeiro. E para cada região é um comitê que se reúne e que vai estar debatendo a gestão dessa água, as ações que vão garantir a qualidade dessa água e como é que ela pode ser gerenciada. Isso dentro do Estado. Cada estado vai ter as suas regiões. E esse aqui é o mapa do Comitê Guandu em si. Então, a gente tem 14 municípios. Tem municípios que estão integralmente dentro da bacia hidrográfica, como, por exemplo, Seropédica, Paracambi, e tem municípios que estão parcialmente na bacia hidrográfica, que só uma parte das águas daquele município drenam para essa bacia nossa do Rio Guandu, fazem parte do Guandu. O município do Rio de Janeiro... Não, esse ainda não, desculpa. Aí. Pode voltar, por favor. Isso, volta ao slide, esse ainda não. O município do Rio de Janeiro tem uma parte abastecida, que é a Zona Oeste. Isso, Santa Cruz e Campo Grande fazem parte da bacia hidrográfica do Guandu. O restante do município do Rio de Janeiro faz parte da bacia hidrográfica da Guanabara, né? Como também Niterói e São Gonçalo fazem parte da bacia hidrográfica do Guanabara. E ali, então, é outro comitê de gerenciamento de bacia hidrográfica que vai se discutir ali, que é justamente o da Guanabara, que faz essas discussões. Né? E Francisca, qual o diagnóstico hoje do Comitê Guandu com relação à crise hídrica que afeta o estado do Rio de Janeiro? Como é que vocês já vinham avaliando essa crise hídrica? Ela é de agora? Ela já é antiga? Como é que qual era a análise de vocês? Ela é meio que uma crise já anunciada, né?
Então, a dependência do estado do Rio de Janeiro do Rio Paraíba do Sul é muito grande, e agora pode botar o próximo slide só para ilustrar isso, que é isso. Então, aqui a gente tem o estado de São Paulo, o Rio Paraíba do Sul, ele vem de São Paulo, né, passa pelo Rio de Janeiro e é compartilhado também com Minas Gerais. E no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a questão da transposição. Então, uma boa parte da água que vem para o rio Guandu, que abastece a metrópole, ela vem do Rio Paraíba do Sul, que já vem com as vazões controladas a partir de São Paulo, a partir das várias barragens que tem em São Paulo. Se botar o próximo slide, por gentileza, aqui a gente tem, por exemplo, os pontos de captação de água. Cada pontinho em azul ao longo do Rio Paraíba do Sul é ponto de captação para abastecimento humano, né? E os em vermelhinho são as indústrias que dependem dessa água do rio Paraíba do Sul, falando especificamente. E no noroeste fluminense a gente ainda tem o uso para agricultura, para irrigação, né? Então, assim, o Estado tem uma dependência muito grande desse rio, que também abastece São Paulo, primeiramente, onde ele é represado e ele vem com a vazão, então, controlada. Pode acabar o slide. Existe um comitê... Existe Aí, desculpa. Esses aqui são os reservatórios, o nível dos reservatórios do sistema do Paraíba do Sul. Então, a gente tem a linha em vermelho, que é 2013 e 2014, já em queda, o volume útil do reservatório, e a que está ali começando, rastreando lá embaixo, é o desse ano. Então, assim, o nível útil dos reservatórios de abastecimento humano e geração de energia elétrica do Paraíba do Sul está muito baixo, está abaixo de 10% ali do volume útil, né? E a tendência é justamente, se a gente não economizar, se nada for feito, né, agravar. E a previsão é que só vai regularizar os reservatórios se todo mundo economizar, se fizer as ações de economia e de recuperação de mananciais, a gente vai chegar a um nível normal de reservatório só em 2018. Ou seja, se a gente andar na linha... Tudo bonitinho, né? A gente só recupera o nível de água anterior em 2018. Em 2018, porque, na verdade, a gente já vem perdendo, os reservatórios já vêm perdendo capacidade, né? Eles vêm diminuindo, muito antes de ser declarada a crise em si. Né? Mas sempre se ficou assim na esperança, vai chover, né? Isso é passageiro, né? E o setor industrial, o setor energético, demanda energia, que esses reservatórios são compartilhados, é abastecimento humano e geração de energia, que nem já foi falado aqui. Por outro lado, né, tem uma grande pressão de crescimento, as cidades estão crescendo, então a demanda hídrica cresce, né, a previsão é de crescimento para abastecimento humano, e tem uma cultura muito grande de espanjar, né? A gente tem uma cultura de lavar tudo, para estar limpo tem que lavar, né? Então, e as pedras são muito altas, então as pedras da água tratada da cidade está acima de 30%, que não é só pedra por vazamento, também são as ligações clandestinas, tudo isso é considerado pedra, né? Então, aí a gente gasta muita água tem esse cenário. A gente estava até vendo agora os dados recentes do PIB, né? Cresce pouco, quer dizer, a questão da água também, na verdade, implica, porque afeta justamente a indústria, que afeta o crescimento. Como é que vai crescer se a gente não tem água para alimentar a indústria, é isso? Exatamente. Não é só a indústria, é também as cidades, não? O abastecimento humano e a agricultura, né? Que tem a agricultura, ela usa para irrigação. Então, você tem outorgas de captação de água para poder usar para irrigar os seus cultivos e aí garantir o abastecimento humano novamente com alimentos, né? Então, está tudo interligado. Por exemplo, a questão do preço alto da conta de energia é que o reservatório está baixo e estão entrando as termoelétricas. E a energia produzida por termoelétrica é uma energia muito cara. Né? E aí, obviamente, a gente paga mais pela energia por conta dessa questão agora. A gente viu ali a bacia do Paraíba do Sul, que pega São Paulo e pega Rio de Janeiro. Então, e Minas Gerais. E Minas Gerais. Então, aquele papo que a gente escutou bastante, né? Que o Rio nasce em São Paulo, então ele é paulista. Como é que é isso? Na verdade, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, os rios eles não são propriedade, eles são bem comum. Então, eles têm que ser administrados pela população. Eles não pertencem a ninguém. Mesmo que eu tenha um sítio que tenha uma nascente, essa nascente não é minha.
né? Eu tenho que deixar a água fluir, e se eu quiser usar a água dessa nascente, eu tenho que pedir uma autorização ao INEA, que é o nosso órgão estadual de meio ambiente. Então, o rio, ele nasce em São Paulo, mas ele não é paulista. A água, ela é dos brasileiros. Ela é para uso comum, e como ela é essencial, ela tem que ser gerenciada de forma comum. E esse gerenciamento, então, é feito pelos comitês de bacias. Como a gente viu no slide do Rio de Janeiro, o Rio tem vários pequenos, mas tem o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul, que aí ele vai juntar esse diálogo com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas, que é o CEVAP, né? Que então é esse comitê que faz esse diálogo conjunto. E o importante nos comitês é que eles têm, então, usuário, governo e sociedade civil, né? Então, todos os interessados, né? Tem representação da indústria ou da SEDAI, que também ela usa aquela água, né? Ela capta para abastecer. Tem da Light, porque ela usa a água para gerar energia. Ela não pode simplesmente fazer ali uma barragem e falar, pronto, eu agora está represado. Tudo isso é sistematizado e é supervisionado e acordado com supervisão, inclusive, da Agência Nacional de Águas e da ONS, né? Então, Operador Nacional do Sistema, que cuida dessa parte elétrica, e esse pessoal todo, então, dialoga e faz esse manejo. Inclusive, voltando aqui à crise, né, a gente recebia do Rio Paraíba do Sul, né, uma vazão de mínima 190 metros cúbicos por segundo, são 190 mil litros por segundo. Atualmente, essa vazão vem sendo reduzida. Então, atualmente, a gente recebe 130 metros cúbicos por segundo, 130 mil litros por segundo, e deve chegar em junho a 110 metros cúbicos por segundo. Então, ela vem diminuindo a vazão justamente para manter a água represada nos reservatórios para garantir a próxima estiagem, que ainda vem, né? Se a gente acha está em crise agora, mas a gente ainda está com chuva. Então, as chuvas estão caindo, estão enchendo os rios e estão, de certa forma, dando uma aparência de tranquilidade. O problema é na próxima estiagem que vem, e que aí a gente vai estar lidando com menos água no rio, né, com menos água que está a vazão diminuída e sem o reforço das chuvas. Francisco, o que o Comitê Guandu tem feito para superar essa crise? Quais são as ações? Isso, então, o Comitê Guandu, a questão não é só a crise, né? A gente tem o plano de gestão da bacia hidrográfica, como existe também o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Ele prevê, então, uma série de ações para poder fazer a conservação dessa água e a preservação ambiental. Então, especificamente falando no Comitê Guandu, né, existem vários programas, alguns são voltados à segurança hídrica, como é o plano de prevenção de acidentes químicos, né? Então, por exemplo, vai que tomba um caminhão na Dutra, perto da ponte do Guandu, e cai algum produto químico, né? Como agir, como está atuando. Tem o plano de prevenção de queimadas, né? Onde são as áreas onde ocorrem mais queimadas para poder evitar isso. Tem o projeto de recuperação de nascentes, que visa justamente a preservação de nascentes de água, foi até premiado pela Agência Nacional de Águas ano passado. Um projeto muito interessante é o de pagamento por serviços ambientais, né, que aí eu tenho até uma próxima foto. Esse projeto, por enquanto, só está em Rio Claro, no município de Rio Claro, mas ele consiste, aqui a gente tem o rio, né, e de um lado, né, o morro todo reflorestado. Então, esse projeto visa o quê? É o programa Produtores de Água e Floresta, onde o produtor rural, ou a pessoa que tem uma propriedade rural, ele recebe para manter a floresta intacta, né? Então, é calculado lá quanto que ele gastaria se tivesse as vacas, ou se tivesse produção de laranja, ou algo assim, e ele, então, recebe esse valor equivalente para poder manter as florestas e as nascentes preservadas. Esse programa, obviamente, ele tem que contar com a adesão dos municípios. Vocês têm algum programa de educação ambiental? Tem também. Nós temos o programa de educação ambiental, que está já para ser licitado agora, que é um programa que cobre toda a bacia hidrográfica, que vai ser... tem uma cartela de cursos de educação ambiental que o município pode solicitar. Então, eu quero um curso para gestores, eu quero para crianças, para algo assim. E nós temos o próximo slide, por favor, só para divulgar, que esse daí é o
o que eu sou do grupo de trabalho, o concurso escolar que está para ser lançado daqui a um mês, né, que é para educação infantil. Então, ali a gente vai ter de crianças de 3 anos a 18, podem se inscrever com redações, com desenhos, e tem a fase, a categoria também institucional, que as escolas concorrem, através de medidas de economia de água ou programas de educação ambiental que tenha na escola. Francisca, estamos aqui acabando o nosso programa, nosso tempo já está se esgotando, né? Obrigado pela sua presença, obrigado por mostrar que existe gente pensando aqui sobre a questão da água, né? O Comitê Guandu, você pode acessar lá a página do Comitê Guandu, vai encontrar um monte de informação interessante, né? Obrigado, Francisco, pela sua presença aqui. Você sabe, o programa de terça-feira às 10 da manhã, ao vivo, com reprise aos sábados às 22h30, e você pode também acompanhar as nossas postagens no Facebook, no canal TV Ciência e Movimento, no canal do YouTube TV Ciência e Movimento, no nosso blog TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua participação, até a próxima terça, um forte abraço, tchau.